Muito bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Ana, estou aqui hoje representando o Cefead. Faço parte do departamento de formação. Hoje estaremos aqui com a palestrante Ângela Della Flora, falando sobre um assunto que causa muitas inquietações. Também estou em formação, né? E agora eu vou apresentar a professora. Ângela Della Flora é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Metodologia de Ensino, atuando no curso de Pedagogia. Atualmente, cursa o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolve pesquisa de tese intitulada Branquitude e Memória Social, Estratégias de Poder a partir da Colonialidade na região do Oeste Catarinense. É membro do Alteritas, grupo de estudos que pesquisa sobre diferença, arte e educação do SEDES da UFSC. Integra a Comissão para a Criação do Acervo da Memória e Direitos Humanos. Bom dia, agradecemos a sua presença. Tenho certeza que será um ótimo encontro. Obrigada. Bom dia, obrigada, Ana. Bom dia aos professores, professoras, técnicos administrativos em educação. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E tudo bem aqui com a tela? Eu vou pôr o meu slide aqui. Ele já não está ampliado, né? Ele está ampliado, não, né? Para o modo apresentação. Já está no modo apresentação? Sim. Não, tá, porque tem o intérprete, tá. Bom, então, eu espero que a nossa conversa seja uma conversa muito produtiva, né? Eu venho me dedicando a esse tema nos últimos 5 anos, né? Não apenas como uma pesquisa de doutorado, né? Mas como uma cidadã brasileira, como uma mulher branca que sou, como uma professora, né? Que atua numa instituição de ensino pública, gratuita, de qualidade, federal, né? Que é essa trincheira aqui que nos une, né? Então, eu sou catarinense, né? Sou de Santa Catarina e atuo na UFSC. Atuei durante algum tempo no curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação e mais agora, recentemente, eu estou no Departamento de Metodologia de Ensino com a educação de jovens e adultos no curso de Pedagogia. Vocês estão me ouvindo bem? Certo. Então, a gente vai começar essa conversa pensando, né, no lugar de nós, professores brancos, né, professores e professoras, educadores, educadoras, entendendo que todos nós que atuamos numa instituição de ensino, de alguma forma somos educadores, né? Não necessariamente somente nós que estamos na sala de aula. Então, eu amplio aí, né, para todos que estão aqui, não somente professores e professoras, pensando esse lugar de nós educadores nessa luta antirracista, né? Então, obviamente que aqui a gente vai problematizar esse lugar do branco, né? Do branco, da branquitude, né? Mais do que do branco, não é o branco individualmente falando, né?
Não é o branco o problema, mas o branco pertencendo a um determinado, a um sistema, a uma ideologia de dominação e poder, né? Que nesse caso a gente aqui está se referindo ao racismo, né? Então, alguns pressupostos nesse nosso debate é entender que o racismo é estrutural, né? Mas o que seria o racismo estrutural que tanto se fala, né? Hoje todo mundo fala né? Mas pouco se entende como que o racismo estrutural opera na nossa sociedade, nas nossas instituições escolares, principalmente falando, né? Então, eu vou abordar um pouco isso, né, como um pressuposto ao longo da minha fala. O professor Silvio Almeida, né, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, escreve o livro O que é o racismo estrutural. Mas o racismo estrutural, ele como fato, né, como produtor de desigualdades, ele está colocado na sociedade brasileira desde que a sociedade brasileira é fundada, né? Desde que a sociedade brasileira foi levantado seus primeiros pilares, né, a sua fundação, e portanto desigual, né? No século XX, quem denuncia o racismo como um fenômeno estrutural é o movimento negro, né? Então, o Silvio Almeida, o professor Silvio Almeida elabora sobre ele, né? Elabora academicamente, cientificamente, mas antes disso é o movimento negro que denuncia isso política e eticamente, né? E não estou dizendo que isso tenha menos valor, né? Então, o racismo é um processo, né, em que condições de subalternidade, de privilégio, que se distribuem entre grupos raciais e se reproduzem no âmbito da política, da economia e das relações cotidianas, né? Então, aqui na própria definição do professor Silvio, já está colocando algumas instituições, né, que o racismo, por ser estrutural, ele precisa de instituições, né? O que significa dizer? Significa que todos os pilares que sustentam a nossa sociedade brasileira, as instituições, portanto, elas são... Oi? Alguma coisa? Achei que estava falando alguma coisa comigo. Elas são estruturadas, atravessadas, mais do que atravessadas, elas são construídas, definidas por essa desigualdade, né? Por essa tecnologia de poder que é o racismo estrutural, né? E por ser uma tecnologia de poder, ela então se trata de dominação, onde um grupo é subjugado, ou grupos são subjugados, no caso do Brasil, pensando o Brasil, a população negra e a população indígena, né? Então, dizer que o racismo é estrutural no Brasil, né, significa entender que ele precisa das instituições para se reproduzir. E uma das instituições que ele precisa para se reproduzir é a escola, é a educação, né? Assim como ele precisa do direito, assim como ele precisa da economia, assim como ele precisa da cultura, né? E de uma certa economia, aí pensando, né, também a economia política e tudo que diz respeito a isso, né? Então, esse racismo estrutural vai produzir, né, um sistema, uma tecnologia de poder que impede, né, a população subjugada, as populações subjugadas, que aqui no Brasil elas têm nome, né, enfim, que eu já nomeei, pretos, pardos e indígenas, né, e permite apenas à população branca a maior possibilidade de chegar aos cargos de decisões, aos cargos de poder,
né? Então, ser branco, o que consiste esse privilégio da branquitude? Nós, brancos, temos o privilégio, o grande privilégio de sermos proprietários de privilégios, né, simbólicos e materiais, que permite a nós essa fluidez na sociedade, né, em termos de mobilidade, né, horizontal, vertical, e que nada nos impede, em tese, por sermos brancos, de poder alcançar um lugar, né, que a gente almeja. Então, eu trago, né, eu quero dizer aqui que, né, para ser bem honesta, que muito do que eu falo aqui, eu sou influenciada pela minha professora, que orienta o meu trabalho, que é a professora Lia Weiner Schuckmann, que estaria aqui com vocês hoje, e ela, então, passou essa responsabilidade para mim. Ontem eu estive em Blumenau, no Instituto Federal, foi muito bom, né? E aí, eu quero só fazer justiça aqui, né, de dizer que tudo que eu tenho aprendido eu devo a ela e a muitos autores, pesquisadores negros, inclusive para minha outra orientadora, a professora Joana Célia dos Passos, que atualmente está na reitoria da UFSC, né? Então, eu trago aqui para a gente pensar o que seria, né, a branquitude de uma forma bem materializada nas nossas instituições, a formatura, um grupo, né, uma turma de formatura da medicina da UFSC, né, para mostrar para vocês o quanto que esse lugar ele tem uma cor, né? Então, além de ter privilégios, nós contribuímos com essa produção da discriminação racial, nós brancos, né? Reproduzindo as estratégias criadas para defender a democracia racial. Essa ideia de que nós vivemos uma harmonia entre as raças, né? Essa ideia de um mito que é muito... que tem origem, né, na obra do Gilberto Freire, não do Paulo Freire, do Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala, entre outros, mas não é Gilberto Freire que cunha esse termo democracia racial, né? Depois a gente pode explorar um pouco sobre isso. Então, nós brancos, né, nesse sistema que não é individualmente, né, somente individualmente, é também individualmente, porque nas estruturas a gente tem papel, né, como indivíduos, né, o papel do indivíduo na história, nós podemos fazer, né, mas nós contribuímos para a reprodução da discriminação racial, reproduzindo essas estratégias criadas, né? Então, esses instrumentos de reprodução das desigualdades foram determinantes para garantir aos brancos os espaços de poder na sociedade, né? Eu gostaria de pedir para vocês que vocês poderiam ficar muito à vontade, se quiserem interromper e fazer alguma colocação, né? Mas depois a gente vai ter momento para as falas. Então, a branquitude, segundo a professora Lia Weiner Schuckmann, é uma construção ideológica de poder, ou seja, os modos pelos quais os brancos se constituem enquanto seres superiores, né? E a gente aprende isso. A gente aprende, a gente herda e a gente reproduz, né? A gente aprende a ser racista e a gente é racista mesmo sem a gente querer ser racista. Sem a gente falar a palavra raça, sem a gente agir, sem a gente produzir, né, um xingamento ou melhor dizendo, uma injúria racial. Então, eu gostaria que vocês entendessem muito bem e captassem muito bem o que eu vou dizer agora. Se nas nossas instituições brasileiras, incluindo as nossas escolas, as nossas universidades, tudo acontecer de acordo com a normalidade, o resultado vai ser racista. Tá? Se tudo acontecer de acordo com a normalidade, se nada mudar, tudo está no seu lugar, o resultado disso vai ser racista.
E eu não vou dar grandes explicações, a gente pode retomar isso depois. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E uma outra questão que eu gostaria de deixar para vocês é que memórias nós queremos deixar para os nossos estudantes. Que memórias nós queremos deixar para eles? Nós queremos deixar, enquanto professores, pedagogos, né, educadores, nós queremos deixar memórias de dor, produzir, ou memórias de acolhimento, de afeto, de formação pedagógica enquanto ser humano, né, pleno de suas capacidades e sem abrir feridas, né? E aí eu trago, né, uma fotografia que a gente gosta muito de usar nas nossas aulas, que é a diferença, né? Essa fotografia foi tirada na pandemia, e aí ela coloca, né, o branco nos seus privilégios, correndo, né, fazendo o seu exercício, e o jovem negro como entregador, né, numa bicicleta em condições precárias, né? Quando eu falo do uso de imagem, é bom entender o sentido didático disso, né? Eu estou exagerando o fato social para tornar o fato social didático, né? O Max Weber dizia: exagerar é a minha profissão de sociólogo. É como se o sociólogo tomasse a realidade social como uma espécie de caricatura, né? De caricatura. E aí, pela caricatura, eu entendo, né? Uma charge, um humor, é um instrumento super didático. Então, a imagem aqui, ela tem um pouco esse sentido, né? De mostrar, porque a pessoa pode olhar, mas você não sabe da vida desse branco, né? E pensar assim. Então, tem esse sentido de exagerar a realidade para tornar ela compreensível, né? Os privilégios da branquitude, eles também se dão na instituição. Aqui eu trago uma foto, né, de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma foto super recente, eu acho que é de 2019. Né? Ela materializa também, ela aqui a gente pode fazer uma leitura de raça e gênero, mas entendendo que ainda a gente vê mulheres brancas, né? Ainda que em pequeno número, né? Mas a gente não vê nenhuma pessoa negra, né? Ou seja, são lugares alcançados apenas pela população branca. Aqui também o nosso legislativo, né? Até bem recentemente. Aqui uma foto também, né? Aqui pensando a reitoria de universidades, né? Institutos federais não são diferentes, né? Algumas mulheres, mas nenhuma pessoa negra ou quase nenhuma pessoa negra, né? E pensei um pouco também nessas funções de poder da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? Que sempre coloca somente homens brancos, né? E depois de muita briga, eles conseguiram colocar uma mulher, mas ainda professores brancos, né? Educadores brancos ainda estão ausentes. Bom, o que seriam privilégios materiais da branquitude, né? Envolve, então, a gente falar de habitação no Brasil, né? Ou seja, aquilo que a população branca tem acesso ou tem condições de ter mais acesso, né? Não que é tão determinista assim, né? Porque a questão de hipoteca, de educação, de oportunidade de emprego, de transferência de renda e riqueza, né? Um estudo muito interessante que a professora Lia sempre mostra para nós é que para uma pessoa ter acesso, por exemplo, às políticas de habitação, vocês sabem a burocracia que é, né? Se alguém já passou por isso ou vai passar, sabe que não é fácil.
você comprovar, você tem que comprovar endereço, você tem que comprovar um monte, você tem que mostrar que você existe, que você é gente, né? E que você vai ter condições de pagar aquele crédito que você está assumindo, né? Bom, numa rápida pesquisa, a gente percebe que, no final, quem tem mais sucesso de conseguir é sempre o branco e o homem branco, né? Assim como nas filas de transplante de órgãos. Tem pesquisas que mostram que há um processo seletivo assim, extremamente selvagem, né? Que, no final, quem vai obter o êxito, tanto para conseguir o órgão para ser transplantado, quanto o sucesso após a cirurgia de transplante, é o homem branco, né? Que envolve, inclusive, um grupo grande de pessoas. Ele precisa ter família, ele precisa ter mulheres ali para cuidar, pessoas, filhos, coisa que talvez, né, que a população negra está menos, né, apta nessa sociedade tão desigual a conseguir, né? Então, a educação, o acesso à educação, e aqui eu acho que eu não preciso explorar muito o processo, né, de desigualdade, do quanto que a população negra e indígena demora e tem as dificuldades, né, esbarra nos obstáculos para o acesso, né, desde ler o edital de um concurso ou de um processo seletivo das ações afirmativas, né? A informação não chega para as pessoas. Se chega, elas têm dificuldade de entender o que o edital está dizendo. Nós tivemos essa comprovação até muito recentemente no Colégio de Aplicação da UFSC, né? O Colégio de Aplicação é entrada por sorteio. Agora, esse primeiro ano foi o sorteio foi por cotas, né? Não um sorteio, mas foi implementada a política de cotas no Colégio de Aplicação e no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. O que a gente descobriu antes disso? Que a comunidade em torno do Colégio de Aplicação tinha uma percepção de que o colégio era privado. Ou seja, não é para nós. Nós não conseguimos acessar. Primeiro que falta a instituição fazer, né, uma boa campanha de divulgação. Depois, não importa muitas vezes, né, para quem tu está falando, se a universidade vai lá e diz, não, venha. É preciso um outro tipo de trabalho. Por quê? Porque o acesso à informação, ele está praticamente vedado, né? Então, as pessoas nem chegam a se inscrever para concorrer ao sorteio, né? Assim como compreender um edital, assim para tantos processos que a gente faz. Seja para um processo que eu vou querer um crédito no banco, seja para um transplante de órgãos, né? Seja para qualquer outra possibilidade, né? As oportunidades de emprego, a transferência de riqueza herdada, né? O professor Hasenbaum, em 1970, que é um sociólogo, né? Junto com o professor Nelson do Valle, ele vai identificar, ainda na década de 70, o quanto o privilégio simbólico da cor permite à população branca a mobilidade social, né, ascender socialmente. Enquanto que a população negra fica extasiada, fica estática, né, na mesma posição social. Então, o professor Hasenbaum, ele vai mostrar o seguinte, os brancos, né, e aí eu me coloco nisso, temos o privilégio simbólico da cor. Em poucas gerações, nós ascendemos socialmente, mesmo que a gente tenha parte de um lugar de pobreza, né? Enquanto que os negros, está a eles muito mais vedado esse caminho, esta possibilidade no Brasil. Os privilégios simbólicos, né, também para a gente entender como que se constrói essa branquitude.
é uma superioridade naturalizada da branquitude que se constrói muito na ideia de inteligência, de beleza, de progresso, de alta cultura, de conteúdos, né? Então, como se o branco ele tivesse todas essas características de inteligência, de beleza, né? Nós, brancos, temos a capacidade intelectual de pensar, os negros de executar os serviços, né? É assim no Brasil. E esses privilégios simbólicos, eles são reproduzidos, né? Nos padrões de beleza, aquilo que é entendido como o homem bonito, como a mulher bonita, né? Dentro desse padrão colocado para o branco. No sistema, na ideologia da branquitude, o branco não se vê como raça. O branco se vê como norma. O branco é universal. Então, quando se fala de raça e racismo, o grande problema, né, é justamente esse, é achar que raça e racismo diz respeito sempre ao outro do branco, que é o negro ou indígena, aqui no Brasil, né, falando. Então, o branco ele se coloca como norma universal. Isto não tem nada a ver comigo. Racializados são os outros. Eu não tenho raça, né? É óbvio que, gente, raça é uma construção social, né? Raça, do ponto de vista biológico, não existe. Eu estou partindo, né, desse pressuposto. Mas é que socialmente e politicamente a raça ela tem vida na sociedade, né? Ela se reproduz na sociedade. Tudo bem, não existe do ponto de vista biológico, mas ela age politicamente criando as desigualdades entre nós. Vocês conseguem entender? É como se criasse uma vida própria, né? Ela foi inventada. E não é a raça que é, digamos assim, não é a raça que cria o racismo, é o racismo que produz a raça, né? Porque é o racismo esse processo da produção da desigualdade. E de produzir mais do que desigualdade, não é hierarquia, que hierarquiza de uma forma né, desigual as populações brancas, negras e indígenas. Bom, e de que modo nós agimos para que esses privilégios sejam mantidos, nós brancos, e aí sempre pensando nós, professores, professoras e todos nós que educamos numa instituição, né? A professora Cida Bento, da USP de São Paulo, da Faculdade de Educação, né? Ela vai beber lá na fonte da psicanálise e ela traz a ideia de pacto narcísico da branquitude, né? Esse pacto trata-se de um acordo silencioso entre pessoas brancas que funcionam mais ou menos como alianças inconscientes que nós brancos vamos desenvolvendo intergrupais, né? E que ajudam no processo de reprodução desse sistema que hierarquiza, dessa ideologia branquitude, né? Então, é próprio do pacto da branquitude, ou seja, nós brancos que silenciamos, e aí que eu digo, nem sempre eu sou racista porque eu quero, né? Conscientemente, eu posso estar em silêncio e compactuar, fazer pacto aquele silêncio e eu ajudo o resultado disso tudo ser racista. Por isso que eu falei para vocês, se tudo correr de acordo com a normalidade, o resultado vai ser racista. Percebem? Percebem os mecanismos de reprodução e que estão atuando e que nós não nos damos conta no dia a dia? Né? Então, essa negação e esse silenciamento do problema racial é que vai produzir, vai ajudar, vai ser um grande empurrão para que a branquitude se reproduza, para que a desigualdade é posta e que a interdição de negros e negras no espaço de poder acontece, né? Não precisa ser espaço de poder exatamente como presidente da República ou
nos desembargadores. Pode ser num campus, né? Quem é o diretor de um campus, quem nunca foi, quem sempre é, né? Que identidade racial sempre está representada e a outra não está, ou as outras não estão, né? Pode ser no microespaço, porque onde tem relação social, tem poder, né? Essa é a grande contribuição da sociologia, né? Onde tem relação social, onde tem pessoas se relacionando, tem poder, né? Quem define, quem toma as decisões, quem sempre fala, né? Quem tem sempre o poder da verdade, né? E os outros acabam, né? Sempre sim. Então, nós, pessoas brancas, nós vivemos num mundo onde a imagem é representada de modo avassalador, no sentido de que nós nos colocamos sempre como normas, né? Sempre como aquele lugar de conforto. E a branquitude é esse lugar de conforto. E aí não há possibilidade de nós avançarmos, de nós superarmos o racismo brasileiro, se nós brancos não nos movimentar. O problema não é o branco necessariamente, mas é o branco calado, é o branco silenciado, é o branco que não toma atitude, né? É o branco que está ali, vê tudo no seu nariz, eu vou deixar aquilo se resolver por si só. Ah, eles que se acertam, né? Então, não é disso que se trata, né? Historicamente, né, o problema do racismo no Brasil, ele foi visto como o problema do negro na sociedade brasileira. Muitos tratados, inclusive de sociologia, né, de medicina, foram produzidos, né, a partir dessa ideia, o problema do negro. Florestan Fernandes, né, grande mestre nosso da sociologia, vai escrever isso, né? O Guerreiro Ramos, super incomodado com isso, ele vai escrever, não é. O Florestan Fernandes diz, o problema do negro. O Guerreiro Ramos vai responder, a patologia do branco na sociedade brasileira. E vai escrever sobre isso. E é o primeiro pensador brasileiro, pesquisador, que inovou a administração pública no Brasil, que vai pensar e vai dizer o seguinte: o problema aqui no Brasil é que nós, na ciência, né, no caso da sociologia como ciência da sociedade, é sempre mirar o problema sociológico e social, né, no negro. Então, há necessidade de uma inversão nessa análise e na luta política, né? Fazer outra mirada. Vou mirar para outro lado. Claro que essa relação ela é dialética, né? Não é mecânica sempre, né? Mas é isso. E a grande contribuição, né, além dessas que eu falei do Guerreiro Ramos, ele vai escrever que chega de tratar o negro como tema, né? Os brancos vão pesquisar os negros, nós brancos vamos pesquisar, vamos objetificar o negro, né? Mas o negro, ele tem vida, e é o negro vida que falta para a gente tomar consciência do racismo na sociedade, na produção da academia sobre quem é essa população, né? Então é um tapa na cara nossa branca, né? De nós brancos, assim. Eu acho muito bom esse tipo de coisa, porque dá para nós assim um choque. E eu acho que a gente precisa disso, né? Acho isso super de uma potência política, didática, ética, pedagógica, assim, poderosa, né? Então, essa ideia de pacto narcísico da branquitude, né? Se vocês quiserem, a referência aí é a professora Maria Aparecida Bento, colocando esse conceito, essa ideia, vocês já vão encontrar ali um monte de produção dela sobre isso, né? Mulher negra, né?
aqui eu tenho, deixa eu só ver, o Lourenço Cardoso também é um pesquisador que ele vai mostrar o quanto que a branquitude vai produzir, né, essas desigualdades no campo da academia. É outra fonte que eu dou para vocês, né? Bom, e aí um pouco assim, eu quero entrar um pouco na minha pesquisa, né, de doutorado, que eu trago aqui para vocês, que é pensar um pouco essa branquitude em Santa Catarina, né? Porque eu acho que está mais do que na hora da gente começar a corroer essa ideia, né, de que a Santa Catarina é europeia, né? Essa cara, a identidade nossa é europeia, né? Então, o lugar do branco em Santa Catarina e da branquitude é muito construído por esse mito da europeidade. Quem aqui nunca ouviu, né, falar propaganda da Oktoberfest, Vale Europeu, Serra Catarinense, Oeste, terra de alemão no Vale, terra disso naqui, né, no outro lugar, italiano no Sul. Então, toda esse mito da europeidade que vai se reproduzindo e violentando as outras memórias, né, as outras histórias. As histórias da população negra e indígena que não contribuíram, não é que elas contribuíram para a formação do Brasil e para a formação do Estado de Santa Catarina. Elas o fizeram a história. Fizeram a história, elas produziram a história. Daí, cuidado com as palavras, né? Não é uma contribuição na gastronomia ou a contribuição na cultura. Gente, isso é reproduzir o racismo. Sem querer, nós estamos sendo racista nesse tipo de coisa. Por isso que nós precisamos de formação, de um letramento racial. Hoje, o que vocês estão fazendo aqui é o que a Twain, que é uma pesquisadora estadunidense, ela chama de letramento racial, que é começar a entender qual é esse lugar do branco na sociedade brasileira. E como nós, educadores, devemos tomar consciência disso, né? E para esse letramento racial ocorrer, o primeiro passo é aceitar que nós somos racistas, que nós somos e vivemos numa sociedade racista. Depois é a gente adquirir, né, uma nova linguagem, um novo jeito de ser, de agir e pensar em relação a essas questões. Por isso que envolve aprendizado. Não é simples. Se eu falo uma palavra, né, aqui, eu já estou cometendo um grande erro, um grande equívoco, como, por exemplo, a palavra contribuir, né? No caso, nesse contexto da cultura da população negra, né? Da formação da população negra no processo do Brasil, né? No processo histórico do Brasil, né? Então, a nossa língua, eu não quero levar muito a conversa para esse lado, né? Mas acho que tem alguns exemplos muito importantes, né? Deu uma nuvem negra. Você está com uma nuvem negra, né? Sobre a sua... ela é a ovelha negra. Né? São expressões que precisam ser revistas, né? Porque a gente está reproduzindo. Então, a identidade, voltando aqui ao sul do Brasil, ela vai se construir, a nossa identidade do sul do Brasil, ela se constrói pela negação do negro, né? Não é que o negro não seja visto, diz a professora Ilka Leite, né? Boaventura Leite. Não é que o negro não seja visto, mas sim que ele é visto como não existente. É pior. É pior. Ele é visto como não existente. O negro se constitui assim como uma indesejável e incômoda presença que está, mas que não existe, né? E a ideia, né, pela qual esse mito da europeidade se constrói, ela vem de uma ideia de tradição inventada,
né? Que daí é isso um pouco que a minha tese trabalha, né? Que eu trabalho na minha tese. Tradição inventada é um conceito, né? Uma ideia que vem do historiador Eric Hobsbawm, né? Acho que aqui temos historiadores, né? Que conhecem Eric Hobsbawm, já leram. E que é ideológica, obviamente, né? É ritualística, onde, sendo o passado real ou forjado, ao qual eles se remetem, impõe práticas fixas. Ou seja, você pega um traço de algo que talvez existiu, pode ter existido, pode ser histórico ou não, você congela ele no tempo e você transforma aquilo numa espécie num folclore. Você deixa estático. Diferença de folclore para a cultura é que o folclore ele é estático e a cultura é dinâmica, né? Então, a ideia de uma Santa Catarina europeizada, ela vem daí, né? De algo que é folclorizado, de algo que é transformado em folclore e que não tem muita relação com uma Alemanha que existiu ou com uma Itália que existiu, né? Ela vai se deslocando, ela vai se tornando numa tradição inventada com ritos, né, que vão sendo acrescidos ao longo do tempo, ideias ritualísticas que vão se descolando ou que talvez nunca existiram na história, né? Possivelmente as roupas das mulheres alemães, dos homens alemães, quando vieram para o Brasil, nem eram assim, né? E na Alemanha nem eram assim, né? Essa ideia portanto, é isso, né? É uma tradição inventada. Por si só, a gente poderia dizer, tá, mas qual é o problema disso? O problema disso, além de você se deslocar da história e construir um mito, é que você está hierarquizando as identidades, as culturas. Você tem sempre uma ou duas, né, a branquitude, daí no caso, que se coloca como superior a outras. Em Santa Catarina, os que se dizem alemães e italianos, né? Veja, eu sou descendente, na minha família eu aprendi a dizer que eu sou descendente de italianos. Eu não aprendi a dizer que eu sou negra, que eu sou, desculpa, que eu sou brasileira, né? Eu aprendi, então, mais ou menos depois que eu comecei, né, a mergulhar, 10 anos, eu tomar consciência da minha identidade racial e dos meus privilégios, é que eu fui vendo o quanto isso é uma grande violência, né? E como que, ao dizer que eu sou italiana, eu estou ajudando a perpetuar uma realidade desigual, né? Tudo bem, você pode se identificar, né? Não tem problema nenhum. Mas você não pode usar isso como um mecanismo hierárquico, né, de dominação, como uma tecnologia de poder, né? Vocês estão entendendo, né? Então, aqui muito dada essa ideia, né, dos grupos folclóricos, das danças, da língua, né? Uma europeidade que ela acontece como um aprendizado, como eu falei para vocês da branquitude, né? Ou seja, são mecanismos formativos, pedagógicos que vão operando no interior da sociedade, com escolha dos pais, das famílias, né? E que vão encaminhando os filhos, passando esses valores, né? Novamente, não necessariamente só a passagem. É ótimo, é bonito contar a história dos nossos antepassados. E eu acho que nós precisamos fazer isso para a gente não crescer alienado da nossa história. Da história do meu avô, do meu bisavô, que veio muito pobre da Itália, né?
Fez parte daquela massa de gente que foi expulsa da Revolução Industrial e que veio para cá numa política de Estado, que foi a política do branqueamento, para branquear a raça. Eles foram usados, eles não sabiam, né? Mas, então, óbvio, é importante eu saber e reproduzir isso para os meus filhos. Mas o problema todo reside na construção dessa desigualdade, dessa hierarquia, de que essa ideia de que uma raça é superior à outra, né? Então, um pouco mais de imagens aí. Quem nunca ouviu a televisão, a mídia catarinense dizer na época do inverno, uma paisagem europeia? Alguém aqui nunca ouviu? Pode levantar a mão. Se ninguém nunca ouviu. Né? Todo mundo ouviu, então. Ótimo. Esse é um jeito da gente construir raça, de construir o racismo. Porque a raça, ela não está criada só lá na escravidão. Ela é construída diariamente. A formação racial, a formação da raça e do racismo, ela é contínua e permanentemente. Toda vez que eu vejo um policial, né? Ou melhor dizendo, toda vez que um policial aborda um jovem negro e maltrata o jovem negro, toda vez que um policial pisa e asfixia um homem negro, eu estou criando a raça e o racismo. Então, a ideia da formação racial, ela é permanente na sociedade brasileira. É isso que os estudos estão trabalhando hoje no campo das relações raciais e nos sistemas de dominação, os estudos sobre sistema de dominação estão trazendo para nós. Então, é urgente a gente se apropriar disso, né? Então, essa ideia da europeidade na mídia, né, como uma paisagem europeia, eu sempre fico pensando, mas será que tem araucária na Europa? Será que tem araucária? Acho que não, né, gente? Acho que é uma forçação de barra isso que eles fazem, né? Para justamente forçar uma identidade que não nos representa, porque Santa Catarina é mais do que isso, né? Santa Catarina é muito mais. Existe um sul que luta para resistir, que tem histórias, né, indígenas profundas, da população negra, de tantos outros lugares do Brasil que vêm pessoas hoje, ou mais recentemente, de outros lugares do mundo que vêm pessoas morar aqui e que fazem esse estado ser o que é, né? Ou que resistem a certas narrativas e a certas violências, mas que nunca são consideradas, porque há aí uma sobreposição, né? Então, e também, né, uma das características da branquitude é nomear o seu outro, né? A gente fala caboclo, brasileiro, bugre, né? E nós, brancos, a gente coloca alemão, italiano ou eu sou de origem, como é o caso do pessoal do Oeste, que é de onde eu sou, de onde eu nasci, e onde eu foco parte da minha pesquisa de doutorado, né? A coisa se inverte, né? Lá onde eu nasci, fronteira com a Argentina, mas praticamente todo o Oeste é assim. Se diz, né, que quem tem origem é o descendente de italiano, é o alemão. Ah, mas ela tem uma origem, então. E a identificação da identidade do negro, se é caboclo ou se é bugre, como eles usam essas categorias nativas, digamos assim, é dada pelo sobrenome. Então, um sobrenome, vamos dizer assim, Freitas, Machado, Silva, que pode ser português, só que não é italiano ou alemão, é colocado como brasileiro ou caboclo. Meu irmão começou a namorar uma moça e o meu pai, vou me permitir contar uma história da minha família, assim, não tem problema, minha família, a gente ri muito disso e tenta sempre corrigir meu pai, né? Vou trazer aqui como uma ferramenta didática.
O meu pai e a minha mãe, eles ficaram extremamente felizes, e o meu pai saía contando que o meu irmão tinha encontrado uma namorada muito interessante, enfim. Bom, não, e além de tudo, o melhor de tudo é que ela é de origem. Ela é de origem. Os bisavós dela vieram da Itália. Então, né, é isso. É isso. Se vocês forem para o Oeste, ou se alguém aqui é do Oeste, que nunca prestou atenção, prestem atenção, explorem isso, ou depois esperem minha tese para ler também, né? Estou aqui já, não estou fazendo propaganda não, gente, é como uma questão mesmo de necessidade, né? Porque esse estudo, ele acho que por enquanto, né, é original. O Ailton Krenak, né, que é grande filósofo, intelectual indígena, liderança também, vai dizer que essas categorias que a branquitude desenvolve, né, para nomear o outro, são armadilhas coloniais, que foram e são usadas para ocultar as verdadeiras identidades dos povos originários, né? E a branquitude em região colonialista interiorana, de economia rural e agroindustrial, aí nesse recorte do Oeste, né, pensando o Oeste de Santa Catarina, ela faz isso, né? Ela opera desse jeito. Todos nós aprendemos formas de termos nativos de se referir a alguém com a ideia de raça, né? Não é? A gente aprende, ela é morena, ela é cor de cuia, são os conceitos nativos. Todos nós aprendemos isso, né? E aí o grande desafio para quem estuda e para quem é educador, que quer se apropriar, né, para quem é professor, tem que entender essa diferença entre os conceitos nativos e os conceitos analíticos. A necessidade da gente diferenciar isso, né? Então, esses conceitos, caboclo, brasileiro, bugre, alemão, italiano, são todos conceitos nativos, que a população desenvolve para se diferenciar racialmente, né? Mas não são as categorias que o IBGE usa, não são as categorias que o movimento negro usa, né? E aí que tá o embate, né? Então, outra ideia do sul, né, de Santa Catarina, do sul do Brasil, que de vez em quando fica mais forte, outras vezes enfraquece, mas vira e mexe vem, nunca sai de cena, né? Nunca sai de cena totalmente, nunca é superada. É a ideia de que o sul é o meu país, né? Esse movimento separatista que acha que o sul é tão especial, tão superior, tão branco, que nós deveríamos nos separar do resto do Brasil. Imagina aqueles nordestinos, né, vivendo e trocando aqui com a gente. Contém ironia, tá? Não sou boa em ironia, mas vocês entendem, né? Então é um pouco essa ideia, né? Quem nunca viu essa foto circulou muito, né? Essa foto é aqui de Santa Catarina. É um grande amor que a pessoa tem, né, pela superioridade racial, né? Grande amor, ela desenha no fundo da sua piscina, toda vez que ela se banha, ela mergulha, né, numa coisa tão horrorosa, né, tão cafona. Essa também circulou, né. A Adriana Dias, aliás, né, em memória, a Adriana Dias faleceu essa semana, grande estudiosa, né, dos estudos sobre o neonazismo. Ela vai identificar em Santa Catarina 69 células nazistas em 2019, né? E uma grande imensidão de células nazistas no Brasil. Neonazistas, né? Melhor dizendo. Então, o grande desafio para a gente reconhecer os nossos privilégios, né, é compreender que a ordem racista que estrutura a sociedade, né, nos torna ainda mais responsáveis no enfrentamento de práticas discriminatórias e preconceituosas, considerando o silêncio nessa questão como um dispositivo de manutenção do racismo, né? Então, sim dar atenção para os estudantes,
sim, ter a noção de que os estudantes hoje, talvez alguns mais, outros menos, há também os que não têm, né, alguma noção nenhuma da sua identidade racial, aí eu me refiro aos estudantes negros, mas que eles têm já elaborações, eles vêm, muitos das famílias estão inseridas no movimento negro, né? Enfim, eles acompanham, eles sabem, eles estão ligados, né? Possivelmente há quem não, mas é importante a gente olhar e considerar sempre isso nas nossas aulas, né? Depois eu quero falar um pouco mais objetivamente assim do que a gente pode, né, fazer nesse sentido, né? Enfim, né, qual é esse lugar, né? É um lugar de quem reconhece, né, essa estrutura racista, de privilégios materiais e simbólicos, e assume a responsabilidade na luta antirracista, né? Então, é responsabilidade, não se trata de culpa, não se trata nada disso, mas é responsabilidade. Gente, alguém está cuidando do meu tempo? Eu não estou, e por favor, podem me falar quanto tempo falta, tá? Sobretudo na luta entre os brancos pelo antirracismo, né? A gente vive em espaços muito próprios, né? Que nos permitem posicionamento, enfrentamento e o debate dessa questão. Ai, gente, eu estou achando muita conversa. Eu estou tendo que falar muito alto. Então, essa tentativa da gente romper em falar sobre, mas a gente ouvir mais. Falar com, falar e, ou de, né? Falar com as pessoas negras, né? Falar com elas, aprender com elas, e não falar para elas, né? Falar com a população negra, agregando a minha voz na luta que há anos vem sendo construída pela igualdade racial. Portanto, falo com as negras e os negros por considerar que essa deva ser uma construção, desconstrução que é coletiva, e ela se dá no campo político. É óbvio que aqui, né, eu vejo a escola como um campo político, como um espaço, é uma luta, é disputa. A escola é um espaço de disputas, né? E não há escola sem conflito e sem política, né? Então, nessa trincheira que é a escola, a gente sim pode fazer esse enfrentamento que é coletivo, né? Então, a partir de lugar de uma pesquisadora, professora, né, vamos supor, de uma rede da prefeitura municipal, de um instituto, da universidade, de uma escola estadual, né, a gente deve desenvolver prática pedagógica antirracista nas ações desenvolvidas com as crianças, com os jovens, né? A problematização da branquitude que compõe o espaço institucional, proposição de possibilidades, né, ações afirmativas. Aqui eu estou falando da prefeitura porque foi uma fala que eu fui fazer aqui numa creche, e num momento com professores da rede municipal, não mudei aqui, mas é a mesma coisa para nós, né? Então a gente vai nas escolas, a gente vai nas instituições, a gente não vê a população negra representada, né? A composição da banca de validação das ações afirmativas, acho que os institutos, as universidades já estão, né? Já têm essa política implantada, né? Mas a necessidade da manutenção disso, que isso, né, permaneça. E a formação continuada de professores no Instituto, né? No Instituto Federal de Santa Catarina, né? Então, essa aqui eu já falei. Então a gente tem essa necessidade, essa responsabilidade de entender que nós em sala de aula ocupamos um lugar de poder e de privilégio, e que a gente deve desnaturalizar e estranhar esse lugar para poder intervir nele, né? Desnaturalizar, não tratar aquilo como natural, mas aquilo como algo passível de construção, passível de intervenção, né? Então é um campo de disputa, né?
é um campo de disputa. Isso aqui eu vou passar, porque já falei. Os nossos currículos e os nossos conteúdos escolares, de todos os níveis educacionais, eles reproduzem, né, esse discurso de poder, a estrutura, ainda que é marcada pelos ideais eurocêntricos, né? Eu gostaria de tocar aqui num assunto, por exemplo, numa questão, que é o plano de ensino, né? Nosso plano de ensino. Quando a gente tem lá que colocar, eu não sei se aqui é a mesma coisa, mas a gente tem um número X de disciplinas obrigatórias e o número X de disciplinas complementares. Vocês têm assim aqui? É assim também? Mas, enfim, nós temos assim na UFSC. E o plano de ensino, ele passa, né, pela reunião de departamento e é avaliado, aprovado ou não. E essas disciplinas obrigatórias, geralmente elas são fixas por um bom tempo, né, bons anos. Aí eu fico pensando, o quanto que isso impede a criatividade dos professores, e aí nós temos esse poder de intervir, de, por exemplo, de colocar pesquisadores negros, negras, indígenas, referências bibliográficas de pesquisadores negros e negras nos planos de ensino para pensar as nossas aulas. Né? Esse é um movimento básico, assim, para a gente começar um pequeno tensionamento dentro das nossas instituições. Né? Então, muitas vezes essa norma que diz que tem que... aquelas 5 obras têm que ser obrigatórias. Todas elas são de pesquisadores brancos reconhecidíssimos. Mas tem um tanto de pesquisadores negros e indígenas reconhecidíssimos que não é permitido entrar, porque não é possível até o ano tal mexer no projeto político-pedagógico ou nos planos de ensino, enfim. Sabe? Eu acho que, nossa, isso é para ontem. Essa mudança, sabe? Essa armadura que nos prende, sabe? E que ajuda o nosso silenciamento, a nossa não ação, né? Que vou passar. E é um pouco isso, assim, eu gostaria de terminar, né, com essas questões, de dizer que é o início, né? É necessário esse letramento racial, e estou à disposição de vocês. Eu esqueci antes de dar um bom dia às pessoas de todos os campos, né, do Instituto Federal do Estado de Santa Catarina. Né? É um prazer conversar aqui com vocês, então vou me redimir agora, né? E estou aberta para a nossa conversa. É isso. Obrigada. Oi? Agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser, a gente vai levar o microfone até a pessoa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta depois de tantas provocações? Fiquem bem à vontade também, de dúvidas, de contribuições. Estamos aqui numa conversa, gente. Olá, bom dia. É o seguinte, minha questão a gente tem a política das cotas, né, para a universidade, mas a gente vê que os próprios negros ou descendentes, né, eles têm restrição em se assumir enquanto o lugar que é deles, né? Porque eu tenho na família uma pessoa que tem uma filha que tem origem parda, né?
E até nesses dias, numa discussão, eu coloquei, mas ela vai fazer o vestibular agora? Ela disse, eu falei, mas você pode entrar como parda, né? Porque eu acho que é um direito também, né? E eu percebi que na própria família, não, ela vai entrar pela competência dela, sabe? Então, eu queria discutir um pouquinho essa questão da política das cotas e essa restrição que fazem a própria raça em relação a usufruir desse direito. Sim. Tá? A gente vai fazer perguntas em blocos, é isso? Em blocos, né? Aí passo para a próxima pessoa. Se não tem ninguém inscrito, eu vou já responder. O seu nome? Josi. Josi. Então, professora, essa é uma questão, sim, que está colocada, né? É algo que nós não temos, digamos assim, o nosso papel é demonstrar, né? Ajudar a essa pessoa, no caso a sua neta, a sua sobrinha, enfim, né? Ajudar ela a desenvolver essa identidade racial. Só que é complicado nós brancos, né? Mas enfim, nós dizermos, mas encontrar formas para que ela se desenvolva, né? O processo, ela não é obrigada, né? As pessoas não são obrigadas, não posso obrigar a nada, né? Então, provavelmente ela ainda não se apropriou dessa ideia de que é um direito. Provavelmente ela ainda atua, né? Age nessa compreensão de que ela vai ser menos valorizada, né? Se ela entrar pela política de cotas. Por quê? Porque a ideia do mérito, ele é muito forte. A ideologia do mérito permeia o imaginário das pessoas, né? E de que é pelo esforço que eu devo entrar, né? Só que o esforço, ele não explica tudo, né? O mérito não explica, né? As cartas estão jogadas desde muito cedo. Então, são desafios, sim. A gente se depara com isso e são desafios que as ações afirmativas, a sociedade brasileira, né, o próprio Ministério da Igualdade Racial vai ter que, né, desenvolver formas das pessoas, o próprio movimento negro, talvez, né, das pessoas se apropriarem, né, disso, porque direito não usufruído, a gente corre o risco de ter o direito perdido, né? Então, só que é complicado nós brancos, né, dizer não, eu não posso dizer não, você é parda. Tem todo um tema sensível esse, né, de eu dizer a identidade racial dela. Então, vejo assim como um campo, sim, sensível, dramático, né? Mas acho que é muito ainda permeado pela ideologia da meritocracia, ainda essas noções. Que a gente sabe, né? Tem um porquê, né? É muito forte isso. Não tem ninguém no chat? Bom dia. Eu peço desculpas, eu cheguei 9h30, tu já tinha iniciado a tua fala, então se o que eu perguntar, tu falou no início, sim, tu pode repetir para mim, por favor. Na tua pesquisa e tanto a tua de doutorado quanto nas tuas leituras, sim, tu está considerando a questão da presença dos haitianos nas nossas regiões? Estou te colocando isso porque nós temos no IFSC, né? Eu acredito que na UFSC também. E tu falou muito de Chapecó. Eu morei 8 anos em Chapecó, estou sempre lá em Chapecó porque eu tenho família lá. E as falas acabam reforçando ideias que eles já tinham. Sim. Né? Vou te colocar um caso, como acho que muitos daqui já viveram e continuam vivendo. Para além daquilo que um desfile de 7 de setembro já traz de reflexões,
Em 2001, nós estávamos, bom, somos obrigados aí, vamos colocar, então, tinha a questão da representação da região e apenas italianos, alemães. E aí eu questionei e aí fui vencida em muitas questões, né? Então, aí eu queria colocar para além disso, assim, nós temos a presença, sim, de haitianos, eles estão, o fluxo é diferente, né? Já sei que mudou o fluxo, mas eles estão. E em Chapecó, eles estão reforçando ideias que eles já tinham, né? Algumas leituras da presença deles. Tá. Sim. Oi, bom dia. Tudo bem? Eu não sei se você quer, porque eu sei que tem perguntas no chat também, né? Mas sim, a hora que vocês quiserem mandar, podem mandar. eu aproveito só então para fazer um comentário aqui. Primeiro, eu queria saudar e agradecer a sua fala. Eu sou Paulo, eu sou professor de Geografia aqui do Campus São José. E é um momento, com certeza, muito importante para o IFSC, né, ter esse debate. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer 2 convites. Primeiro, lembrar aos colegas que recentemente a gente recebeu um e-mail, um chamado para a constituição da Comissão Eleitoral do Conselho Superior do IFSC. Né? E por que eu estou falando nisso? Porque, embora a gente esteja falando aqui muito pensando no ensino, né, na educação, a gente também precisa pensar na política institucional e na importância de termos também toda a diversidade do IFSC representada nos espaços de poder. Então, eu queria chamar os colegas, chamar servidoras e servidores que se identificam como negros, negras, para compor esses espaços. A gente sabe dos muitos desafios que a gente enfrenta para chegar até aqui, e chegar até o Conselho Superior, com certeza, é um desafio ainda maior, mas nós precisamos nos organizar para isso também, para que essas políticas elas sejam construídas por muitas mãos e mãos de todas as raças, de todos os grupos, né? Então, esse é o primeiro convite. E o segundo não é exatamente do IFSC, mas é do Sinasef, que é o nosso sindicato, que representa trabalhadoras e trabalhadores do Instituto Federal de Santa Catarina, e que vai realizar agora, em março, o segundo ENIC, que é o Encontro de Negras, Negros, Indígenas e Quilombolas, que vai acontecer em Alagoas. Vai ser de 20 a 26 de março, e a nossa seção sindical, o Sinasef, ontem discutiu isso em assembleia, e vai novamente, entre os dias 13 e 15, a gente vai fazer uma assembleia para que as pessoas interessadas em participar desse encontro estejam na assembleia para formar a nossa delegação, para que a gente possa refletir do nosso ponto de vista, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, sobre essas diversas pautas que a gente hoje conversou aqui, né? Então, é importante que a gente construa com independência também a nossa visão sobre como nós vamos superar a situação em que nós nos encontramos ainda de bastante desigualdade racial. Então, esses convites, né, para a gente compor o Conselho Superior, compor os espaços de poder do IFSC também, e que participe também da vida sindical, e vamos participar do ENIC lá em Alagoas. Vai ser um momento super importante, inclusive com uma ida até a Serra da Barriga, né, para ir até o local do Quilombo dos Palmares, esse local tão importante para o movimento negro. Então, acho que um momento tão especial como esse, com certeza vai despertar a atenção das pessoas que aqui no IFSC se identificam como negras e negros. Obrigado. Então, vou responder à professora que perguntou se na minha pesquisa aparece a questão dos imigrantes, né? Nas entrevistas, né, que eu faço entrevistas, e o meu recorte é entrevistar brancos, né? É entender um pouco a partir desse lugar dos brancos, a branquitude a partir dos brancos, sempre, né? Eu não estou tratando o negro como tema, é nesse sentido, né? Eu estou olhando para compreender como é ser branco, dentro dos seus privilégios materiais e simbólicos. Nas entrevistas, sim, aparecem
as populações venezuelanas que migraram para Santa Catarina, Brasil, haitianas, né? E sobretudo venezuelanas e haitianas, né? Elas fortemente estão localizadas no município de Itapiranga, né? Itapiranga, por que lá, né? Porque lá tem os frigoríficos, né? Uma das razões para elas irem a Itapiranga, se colocarem lá, uma das minhas entrevistadas me passou um dado, ela trabalha na prefeitura, de que cerca de 2.000 pessoas, 2.000 venezuelanos estão em Itapiranga, né? Então é gente pra caramba, né? É muita gente, assim, que, quero dizer, num município pequeno que impacta. E eles vão para esses municípios porque tem sede tem frigoríficos, né? Então é onde eles conseguem se inserir, né? No mercado de trabalho, né? Então eu não trato deles na minha tese como foco central. Eu não estou priorizando eles, né? Quem trabalha com populações é um outro pessoal, né? Tem, acho que a professora Karine, no curso de Relações Internacionais e Direito, que está olhando para essa população aqui em Santa Catarina, mas não sei se no Oeste. E, bom, na minha pesquisa, então, a gente percebe que há um estranhamento muito grande entre a população branca local com a população que chega e que é uma população que passa a ser racializada aqui no Brasil, né? Então, é um tensionamento que está colocado, que está se colocando e que deve ser um desafio enorme para essa população, né? Porque uma das entrevistadas diz, né, que no início, quando eles chegaram aqui, eles estavam em todos os lugares. E aí a gente começou a ficar com medo, porque, poxa, agora eles vão querer tudo para eles, né? Não que ela pensasse assim, mas que o imaginário, as conversas daquela população parecia, né, mostrava isso. Ou seja, é o medo branco, é a onda negra, que no caso, né, aqui tratando dos imigrantes, é a onda negra, medo branco, né? Aquela obra tão exitosa, né? Escrita, que eu sugiro para vocês lerem. Então isso, causa sim tensionamentos, porque é uma população de cidade pequena, muito autocentrada, muito em si mesmada, muito assim, onde as coisas acontecem há anos, né? Nada sai da sua normalidade. E de repente vem pessoas de fora em grande número, e aí, opa, o que é isso, né? Ou seja, é a branquitude sendo chacoalhada ali, né? Opa, tem mais coisas aqui, né? Então esse oeste, esse extremo oeste atual, ele sim está passando por essas mudanças, essas alterações, que eu estou no meio do processo dessa análise, né? Então, no momento que eu posso te dizer é isso, mas sim, é bastante significativo, e eles estão, obviamente, morando em regiões periféricas, em bairros, né? Eles são colocados em bairros periféricos fora, e geralmente encontram trabalho na construção civil e nos frigoríficos, e as mulheres no trabalho doméstico, né? Quando elas encontram no trabalho doméstico. E aí uma das entrevistadas me falou também, muito interessante, que uma amiga dela ficou muito impressionada, que ela contratou uma diarista venezuelana e ficou muitíssimo impressionada com a eficiência dela, que ela trabalha muito bem, que ela é muito caprichosa, né? Então, o que essa fala diz? Essa fala, né, de uma hierarquia ali, está mostrando hierarquia sem mencionar raça, mas está fazendo um juízo de valor a partir da condição racial da imigrante. Então é saber isso, é saber a gente identificar, mesmo quando há o silenciamento da raça, identificar
esse tensionamento, né? Algum do chat? Alguém quer fazer eu vou pergunta? fazer um agora. A Jéssica de Aguiar Franca, ela perguntou: na sua trajetória, você consegue citar ações específicas bem-sucedidas de combate ou punição a racismo entre alunos de ensino médio menores de idade e reeducação desses alunos? Punição? Punição. Combate ou punição. Professora Ângela, parabéns pelas reflexões. Quais sugestões e orientações didáticas... Pode deixar mais, desculpa, pode deixar mais na tela, por favor? Não consegui ler toda. Desculpa, Ana. Tudo bem. A Lígia, professora Ângela, parabéns pelas reflexões. Quais sugestões e orientações didáticas para o uso de práticas de ensino e de uma educação antirracista e anticapacitista em nossas ações educacionais? Bom, primeiro eu vou falar, então, a Jéssica. Eu não conheço, Jéssica, essa ideia de, no momento, assim, ideia de punição, né? Eu sei que toda instituição deve ter um protocolo, né? Uma forma, e se não tem, deve ter, né? Deve fazer, deve construir algum tipo de protocolo, algum tipo de intervenção para quando esse tipo de questões aparecem, porque não é possível o crime acontecer e a instituição não dar andamento, né? Não haver algum tipo de sanção para quem cometeu o crime do racismo, né? Eu agora não me recordo assim de uma experiência, né, para te dizer, mas é da responsabilidade da instituição que a instituição elabore sobre isso, sim, e que não espere acontecer para daí vá atrás, mas que previna, né, que construa antes, que faça esse debate entre toda a sua equipe, né, de professores, de técnicos, né, e que se previna, né? É uma forma muito importante da gente já se colocar, né? A outra desculpa, aqui a outra pergunta da Lígia. Consegue se colocar? Pode colocar de novo. Fica muito pouco tempo, né, as perguntas aqui. Eu vou ler, então. A Lígia, professora Ângela, parabéns pelas reflexões. Quais sugestões e orientações didáticas para o uso de práticas de ensino e de uma educação antirracistas e anticapacitistas em nossas ações educacionais? Oi, Lígia. Então, é isso, Lígia, é o que a gente está fazendo hoje. Esse é um tipo de ação necessária, só que esse tipo de ação tem que continuar e não pode ficar parado somente nesse tipo de coisa, né? Ficar preso. É preciso ações que vão desde o momento de preparar a aula, né, pensando aí em que tipo de conteúdo que eu vou trabalhar. Vou te dar um exemplo, né? A gente ensina para os nossos alunos, um exemplo que eu aprendi com a professora Lia. A gente ensina para os nossos alunos que a filosofia nasceu na Grécia, mas a filosofia que nasceu na Grécia é a filosofia grega. Há outras filosofias, há uma imensidade de filosofias. Né? Se a gente pensar nas filosofias africanas, só para dar um exemplo, nas filosofias da América Latina, né? Então, são exemplos de que nós podemos inverter um pouco a história, né? Compreender como que o nosso currículo está encharcado de equívocos, né? Não é desprezar o que foi produzido até agora, mas é inserir, né, e trazer novos olhares, novas manifestações, novas leituras de mundo que podem ensinar os nossos estudantes e a nós mesmos. E aí eu sempre digo, não há receita, né? É nós que temos que lutar, né? Nós, professores, é que temos que lutar e, como diz, né, no português bem popular, nós que temos que nos puxar, vamos nos puxar, sair desse lugar de conforto, fazer reunião, discutir no coletivo, vamos embora, porque esse é um aprendizado e nós podemos aprender. Uma pergunta do Rafael.
como combater o racismo no ambiente escolar para que a política de cotas, negros, PCDs de escola pública e demais ações afirmativas sejam vistas como um direito e não um favor? Eu acho que a gente está falando aqui, respondendo, as perguntas são mais ou menos iguais, né? Como combater o racismo no ambiente escolar, né? Primeira coisa é a prática educativa, é falar sobre o racismo, é reconhecer que ele existe. E isso quem tem que abordar são os professores. E os estudantes têm o papel de exigir que a escola se posicione com isso, né? Se posicione sobre isso. Desafiar os professores no sentido de que é possível o professor tratar sobre isso, né? E então a gente combate o racismo no dia a dia, agindo, né? Na atuação, em todo momento. Então a escola, ela a história não foi decidida, está tudo aberto, está tudo para fazer. Então tem um campo aí que não tem nada definido, né? Tem tudo para ser feito e somos nós que vamos descobrir essa trincheira aí, abrir caminhos, né? Eu não gosto de dizer façam isso, façam aquilo, gente, porque é um caminho que nós temos que percorrer. Sabe a frase do poeta, o caminho só existe quando você passa? É isso. Não há caminho antes de você cursá-lo, né? Então, é da nossa responsabilidade. E aí a gente exigir, né, da instituição, que a instituição nos dê os elementos para que seja necessário, né? Porque não é porque a estrutura de uma instituição é racista, né? Pensando no racismo estrutural, mas naquela ideia de que se tudo correr na sua normalidade, o resultado vai ser racista. Eu, enquanto indivíduo, eu posso, nas ações do meu dia a dia, né, enquanto ação política, nesse sentido que é uma ação política, provocar fissuras nessas estruturas, né? E essa combate ao racismo de várias formas é uma forma de provocar fissuras nas estruturas e, quem sabe, derrubá-las e construir outras formas da gente construir, né? Ou pensando aí no homem, no novo homem, na nova mulher, numa nova sociedade mais justa, né? Eu acho que agora tem alguém. Bom dia, professora Ângela, muito obrigado por compartilhar essas ideias com a gente. Eu não estou te vendo. Estou aqui, ó. Tô aqui. Meu nome é Manuel, professor de Biologia, Campo São José. Sim. E eu gostaria de compartilhar algumas questões que me deixam desconfortável em sala de aula, ou determinados termos, né, que são oficiais, que são colocados nos livros, né, e que eu combato em sala de aula, mas eu sozinho, né? Então, para onde é que a gente tem que encaminhar essas discussões? Por exemplo, o próprio termo de raça, que eu, quando se fala em raça, eu entendo um contexto histórico de selecionar animais ou plantas para determinado valor comercial, e quando isso se aplica a seres humanos, é o horror, né? Porque a gente está falando diretamente da escravidão. Não tem outra justificativa para se falar de raça quando se fala seres humanos. Outra questão é os livros de genética, todos os livros de genética vão trazer, né, na herança quantitativa para a cor da pele, que o alelo que existe 4 padrões de herança: o branco, o negro, o mulato claro, o mulato escuro. Quando a gente sabe que mulato é uma palavra que vem de mula, que é o cruzamento do cavalo com burro, né? Então, um termo racista do começo ao fim. Então, esses termos que estão colocados e estão nos livros didáticos ainda, eles são termos racistas e que a gente tem que combater eles. Onde? Para quem que eu falo isso? Eu falo para os meus alunos, mas quais são as autoridades? Onde é que a gente, quando é que a gente coloca isso à tona? Valeu. Perfeito. Depois para aproveitar, vou ficar aqui depois lá no Thiago. Não, daí eu vou lá. Pode ir. Tem que esperar ela responder, né? Aí bloco, tá bom. Bom dia, professora. Também gostaria de agradecer aí por todas as informações e a formação que
você está nos proporcionando. Eu sou a Deise, professora de Química aqui do campus. Já que o Manuel tocou na questão dos livros didáticos, eu também tenho uma questão que eu sempre fico com dúvidas e tal, e vejo várias opiniões diferentes. Eu queria saber sua visão sobre a inserção ou não, né, das obras de Monteiro Lobato nas escolas. Bom dia, professora Ângela. Eu sou o Tiago, sou professor da área de telecomunicações aqui do campus. E queria, né, em nome do campus, agradecer a palestra, você vir aqui, né, se deslocar lá da sua residência, do seu local de trabalho, para vir aqui transmitir conhecimento para a gente. É um tema bastante sensível e, com certeza, todo mundo teria perguntas para fazer ou colocações para fazer. Considerando que você está pesquisando, né, está com a mão na massa aí, da tese, está no forno, e está talvez com dados ou com informações mais recentes, eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, mais sabendo a sua opinião como pesquisador e assumindo todos esses dados e informações que você coletou na sua pesquisa, que estão relacionados mais a uma questão de avanço da percepção de racismo ou das questões de caracterização de crime de racismo no Brasil. Ficou muito evidente nos últimos anos, né, principalmente nos Estados Unidos, ali tem sido noticiado, assim, as pessoas estão sendo assassinadas, né, simplesmente porque são negras. E no Brasil não é diferente. A gente também tem esses casos, né, não são casos isolados, em Santa Catarina também tem esses casos. E antigamente me parecia que o crime de racismo, ele era quase que sempre classificado como injúria racial. A gente tinha muita dificuldade de classificar porque não era ofendido o coletivo, né, digamos assim. Então eu queria saber como é que está atualmente, né, esse aspecto, se você trata isso na sua pesquisa, se considera esses dados em relação com essa questão mais da caracterização do crime de racismo mesmo. E por fim, te agradecer mais uma vez e dizer que o Campus São José está à disposição. A gente ficou muito contente aqui com a sua palestra. Tá bom, obrigada. Vou começar por ele, tá? Então, agora, recentemente, o presidente, né, começando assim, o presidente Lula assina, então, essa nova lei, né? Não sei se você ficou sabendo, mas assim que ele assume, ele assinou, porque antes ficava só nessa ideia de injúria racial, né? Então, isso é um avanço, sim. Eu acho que a percepção da sociedade está maior, sim, está. Não é um achismo meu, mas é uma sociedade que está mais atenta e, em grande medida, isso se deve ao movimento negro, né? Nós não podemos tirar o protagonismo do movimento negro. É ele que nos educa, né? A professora Nilma Lino Gomes escreve um artigo, o movimento negro educador, né? O quanto que nós aprendemos com o movimento negro e precisamos aprender. Então, o movimento negro ensina, eu acho que desenvolveu em nós, né, brancos que se deslocaram do seu conforto, do seu privilégio, a essa consciência, né, da necessidade do combate, do posicionamento. Então, sim, eu acho que a percepção é maior. Por outro lado, eu acho que as coisas elas não são tão assim, tão definidas, tão firmes. Elas estão muito fluídas ainda na sociedade, né? Por outro lado, porque o Brasil é grande e ele é muito heterogêneo, né? Então, é difícil você falar que a Santa Catarina tem menos percepção do que o Amapá, né? Ou que o Paraná tem mais do que a Bahia, porque cada estado, cada região, isso os estudos mostram, elaboram formas de ver o racismo diferente e formas de exercer o racismo diferente. Ser negro na Bahia é diferente de ser negro aqui, né? Aquele debate que a gente faz. Muita gente, quando vai para os Estados Unidos, brasileiro que aqui se acha ou europeu, vai para os Estados Unidos e descobre lá que ele é ticano, né? Que ele é latino, que ele é ticano. Então, ainda está muito fluido. Acho que esse movimento ele ainda não se assentou na sociedade para a gente poder dizer de uma forma mais segura, né? Se há uma percepção de fato maior. Eu acho que são indícios.
Na minha pesquisa, eu vejo muito assim, os meus entrevistados, eles têm uma percepção de que hoje está melhor. Só que quando eu pergunto para eles se há casamentos interraciais entre pessoas que eles conhecem ou entre a família, eles dizem que não. Ou um ou outro diz que sim. Então, são formas, né, indicadores que a gente vê que é mais um desejo ou é ainda o mito da democracia racial operando. Né? Então, é isso. Acho que eu te respondo dessa forma. Né? Mas, em termos de lei institucional, é óbvio que nós avançamos, né? Com a própria criação do Ministério e tudo isso. Né? E, enfim. O Manuel, né? É isso, Manuel. Eu acho que é ter essa capacidade da gente pegar os livros didáticos e perceber o quanto aquele conteúdo está desenvolvendo uma hierarquia racial, né? Essas noções aí de mulato, né? Enfim, essas categorias usadas, elas ainda operam, ainda estão nos livros didáticos. Os negros ainda são colocados como escravos nos livros didáticos, né? Ainda naquela caricatura violenta, né? Tem muitos estudos sobre isso, viu, gente? Eu nem preciso me alongar aqui, mas tem muitos estudos sobre a percepção, a representação da população negra e indígena nos livros didáticos. Acho que nesse sentido também foi avançado muito no acúmulo, né? Para que a gente desmistifique isso, enfim. A Deise, eu vou dizer para a Deise que eu não me sinto qualificada para responder a tua pergunta, porque esse debate do Monteiro Lobato, eu não tenho condições de te responder, eu não estou apta para isso, tá? Eu sei que existe essa tensão, mas eu não posso te dizer aquilo que eu não sei, eu me sinto desconfortável, então quero ser bem honesta contigo, assim, eu não tenho condições de te responder, tá certo? Tem uma outra pergunta aqui da Josiane. A questão identitária é citada, inclusive com a menção de ser um tema sensível sob o contexto de uma segregação e baixa categorização do ser negro. Como começar a promover positivamente essa identificação? Eu não entendi a pergunta dela. Josiane, você pode reescrever a sua pergunta? Eu não consegui entender, por gentileza. Eu vou ler aqui alguns comentários que foram feitos durante a transmissão. A Gisele Córdova, ela colocou: aqui no sul de Santa Catarina, sempre perguntam o sobrenome da família tal. A Maria Vasconcelos, sou nordestina e moro no oeste catarinense. E é isso mesmo que vivenciamos no oeste. Aí tem alguns comentários de elogiando a palestra. O Carlos Alberto, a palestra deveria chegar aos alunos. O Mauro José falou: disputa, fiquei pensando, escola não deve ser um espaço de disputa, deve ser espaço de interação, gentileza e cooperação. Ok, acho que a maioria foram comentários, né? Tiveram bastante. Né? Então, eu vejo a escola como espaço de disputa porque não tem como a escola não ser espaço de disputa, né? A escola não é uma ilha isolada da sociedade. Nela vai refletir todo o conflito que a sociedade vive, vai recair sobre nós professores e sobre os nossos estudantes. Então, é claro que a gente gostaria que a sociedade, né, que a escola, enquanto horizonte ético para nós, ela seria um lugar que não houvesse conflito, mas não tem. Eu estou me referindo a conflitos de interesses, né, tipos de conhecimento, do que se disputa, né, na escola.
E sim, é um espaço de disputa, é um lugar de conflito, mesmo que a gente não queira, né? É um lugar que tá ali para ser, de fato, disputado, né? É nesse sentido. Não sei o que ele se ele entendeu que eu estava me referindo a uma questão, né, mais grave, enfim, né? Mas escola, sim, como toda a sociedade e todas as instituições reflete nela, né, as contradições e os conflitos da sociedade, né? Principalmente quando a gente trabalha com a juventude, né? Ontem eu discutia isso, né, em Blumenau, né? A sociologia da juventude, ela contribui com a gente em dizer que as mudanças que uma sociedade passa, ela primeiro bate na juventude, né? E a juventude funciona como uma caixa de ressonância. Então, não tem como não existir conflitos e disputas na sala de aula, conflito geracional entre estudante e professor, disputas políticas, enfim, de várias ordens, né? A Josiane, ela colocou a primeira pergunta, que se levantou que tem pessoas que cota seria sinônimo de incompetência do vestibulando. Você respondeu que seria questão sensível, por ser identitária, e sensível de cada um como. Tá. Agora entendi. Como promover positivamente essa questão da identidade de ser negro. Josiane, eu não tenho como te responder isso, porque não é um livro de receitas, não é um manual. Nós podemos criar condições, enquanto professores, enquanto educadores, né, de que há uma positivação da identidade, né, negra, ou da negritude, né? Que a grande questão é essa ideia, né, de positivar o negro, né? Então, eu acho que tudo o que eu falei aqui, em relação a ações, em relação a formas de a gente agir e pensar, e de mudança desse lugar de conforto, pode promover positivamente essa questão da identidade, né, de ser negro, né? A gente vai ajudar muito se os estudantes negros quiserem promover algo na instituição e a gente não barrar, né? Algo que eu quero dizer em relação ao seu jeito de afirmar a sua negritude, né? E a gente não barrar. Então, a gente já ajuda muito. Então, eu gostaria de agradecer à professora Ângela por trazer essa sensibilização e agradecer a presença de todos, que tenha sido um encontro agradável e obrigada. Gente, também quero agradecer o acolhimento, o papo gostoso que a gente, né, é tenso, a gente provoca, né? Mas é isso, galera, a nossa responsabilidade, é a realidade, é lidar com a realidade, né? Não fugir dela é a melhor forma que a gente tem para produzir uma história nova, né? Sem traumas ou menos traumas, né? Para as nossas novas gerações. Agradeço, estou à disposição, né? A professora Eliane tem meus contatos, meus e-mails, né? E é isso. Gratidão aí, parabéns também para vocês, né? Pararem para ouvir, né? E aprender sobre isso.